Bom, gente, boa noite, né? Queria agradecer demais a presença aqui de vocês. A gente tem aqui uma galera... Bom, tem pessoas que imagino que sejam daqui frequentadores, né, do showroom, mas tem também o pessoal das naves do conhecimento, o pessoal que está no projeto lá com a gente da secretaria. E a ideia dessa conversa, gente, é porque a gente tem... agora eu estou lá na Secretaria Municipal, né, de Ciência e Tecnologia, mas eu fui candidata a deputada federal, né, nas eleições de 2022, e a gente articulou muita gente, um grupo político, pessoas que discutiam política, que tem um projeto também político, e a gente não tem conseguido muito conversar, porque está cada um fazendo, né, as suas coisas, seus projetos, e a gente sabe que, nesse momento, a gente está precisando também realizar políticas públicas, coisas concretas, porque, afinal de contas, a gente vem aí de um período de 4 anos de... período terrível, né, em que a gente teve um desmonte total das políticas públicas. Lá mesmo, na Secretaria, as naves do conhecimento, né, que são os equipamentos da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ficaram fechadas, né, gente? Vocês sabem bem, né, Bellini, que é o coordenador lá da nave de triagem, ficaram fechadas, né, durante os 4 anos do Crivella. Depois reabriram e a gente vem agora tentando reestruturar, ampliar. Então, assim, é muita coisa, porque a gente precisa, afinal de contas, reconstruir esse país, né? E a gente não tem muito tempo de parar para conversar, para debater política, para ter um projeto político. E essa também é uma tarefa urgente, porque, por outro lado, ainda que a gente tenha hoje um governo, né, mais progressista, alinhado com as causas dos direitos sociais, a gente sabe que ainda é muito forte. A extrema-direita, o bolsonarismo ainda estão muito fortes, né? As pesquisas mostram isso, então as coisas não estão totalmente resolvidas, não, né? Então, a ideia é a gente também tentar entender melhor esse fenômeno, tentar entender o que significa quando a gente fala defender a democracia, né? O governo Lula foi eleito com essa... A gente fez muita campanha, foi para a rua para eleger o Lula, com essa bandeira de defender a democracia. Mas o que é essa democracia hoje? Por que a extrema-direita está tão forte, e não está forte só no Brasil, né? Está forte no mundo todo? Então, a gente viu, por exemplo, agora alguns fenômenos preocupantes, né? No caso, por exemplo, do Chile, a gente tem um governo de esquerda, que foi eleito há pouco tempo, mas houve, recentemente, uma eleição para uma nova constituinte. Primeiro, houve uma eleição para uma constituinte que foi derrotada no plebiscito. Agora, teve uma outra eleição para uma Assembleia Constituinte e a direita e a extrema-direita tiveram a maior parte das cadeiras, o que é muito preocupante, porque significa que o Boric, né, o presidente que é mais progressista, vai ter muita dificuldade de governar, e a Constituição não necessariamente vai ser progressista, né? Então, a gente tem esse fenômeno. A gente tem um fenômeno também na Argentina, de uma extrema-direita se fortalecendo, com muitos problemas do governo atual, e a extrema-direita forte. E na França, né, gente, vai ser muito difícil, tem eleição na França daqui a pouco, e vai ser muito difícil de manter. É claro que, assim, ninguém aqui morre de amores pelo Macron, mas o Macron era essa barra de contenção contra a extrema-direita na França, e agora a gente está vendo um fortalecimento enorme da extrema-direita, inclusive com uma opção mais à direita do que a Le Pen, né? Então, eu acho que não dá para entender esse fenômeno da ascensão da extrema-direita no Brasil pensando só no Brasil. É um fenômeno mundial que tem a ver com o momento que a gente vive hoje, com o sistema produtivo, com mudanças no mundo do trabalho, com mudanças na tecnologia, né? E aí quero compartilhar com vocês também, daqui a pouco, as minhas impressões, porque essa semana foi muito intensa, porque eu tive vários encontros com o Sam Altman, que é o criador do ChatGPT, que está aqui no Brasil, e a gente teve várias conversas, não tão boas, abafa, não filma essa parte, depois eu conto, mas, então, estou também muito impactada por essa questão das novas tecnologias, como a gente vai resolver esse problema, mas isso também é um motivo que, eu acho, leva a essa ascensão da extrema-direita. Então, eu acho interessante a gente colocar isso em perspectiva, porque aqui no Brasil a gente tem uma tendência a arrumar culpados e responsabilidades rápido demais para a ascensão da extrema-direita, né? Então, no próprio campo da esquerda, a gente vê que é muito comum essa ideia de que
os responsáveis pela ascensão da extrema-direita seriam as chamadas pautas identitárias. Né? Fala-se muito isso. A culpa, então, é de quem? Das mulheres, dos negros, dos índios? Não, né, gente? Menos. Então, eu acho que essa culpabilização é bem ruim, porque, na verdade, a gente não consegue acolher essas lutas, essas pautas, essas novas subjetividades aí na política. Então, eu acho que é muito ruim a gente estar fazendo essa culpabilização. E até para isso, até para a gente não ficar arrumando culpados, né, entre nós, é interessante, eu acho, a gente entender esse fenômeno como uma coisa muito mais ampla, que tem a ver com mudanças estruturais que eu acho que a gente tem vivido desde a Segunda Guerra Mundial. Então, queria fazer uma fala assim, um pouquinho mais aprofundada, histórica, não sei se é isso que vocês estão esperando, mas queria falar um pouquinho disso, porque eu acho que pode ser interessante. Esse momento é para isso mesmo, né? A gente está na correria o tempo todo, tentando entender a conjuntura quente, e hoje é um momento para a gente parar e ter uma reflexão um pouco mais aprofundada, depois a gente abre, conversa. Tá bom assim? Bom, então vamos lá. Então, gente, primeiro eu vou começar falando da questão da inteligência artificial e dessas discussões dessa semana, né? O Sam Altman, ele é um cara que se coloca assim como alguém que é defensor de uma regulação para a inteligência artificial, ele se coloca como alguém que tem preocupações sociais, inclusive, com os destinos da inteligência artificial, ainda que, né, agora que eu conheci melhor, eu acho que ele tem um pouco aquele otimismo meio até um pouquinho leviano, digamos assim, com os rumos, né, da tecnologia e da inteligência artificial, como se isso naturalmente fosse nos levar para um futuro melhor, mesmo que quase assim, mesmo que a gente não faça nada, né? E isso tem a ver com o fato de que, segundo ele, as novas tecnologias vão baratear muito os bens de consumo. Então, como as novas tecnologias vão baratear muito os bens de consumo, as pessoas teriam mais acesso às coisas que elas desejam, né? Não sei se isso é exatamente sinônimo de felicidade, mas, enfim, vamos seguir o raciocínio. E as pessoas tendo mais acesso aos bens de consumo e barateando os produtos, né? Por que esses produtos vão ser barateados? Os produtos vão ser barateados porque o custo do trabalho vai cair muito. E o custo do trabalho vai cair muito por quê? Porque não vai mais ter gente trabalhando, o trabalho vai ser feito por tecnologias ou por inteligência artificial. Né? E aí a pergunta que não quer calar, né, e o que as pessoas vão fazer? O que os seres humanos vão fazer diante disso? Ele tem também uma resposta para isso. Ele diz que é preciso que a gente pense numa nova economia política da inteligência artificial. É interessante, eu tenho questões, mas eu acho que é interessante porque mostra qual é o debate que está acontecendo. O que significa isso? Significa que o poder ele vai migrar do trabalho para o capital. Né? Ou seja, o valor, né, aquele que é responsável pelo valor das mercadorias, aquele que detém algum poder porque produz as coisas com o seu trabalho, que era o trabalhador, como ele vai ser substituído pelas máquinas, ele não vai ter mais poder nenhum enquanto trabalhador, e esse poder vai migrar para quem? Para o capital, ou seja, para o dono da empresa. Né? Então, a partir do momento, então, você tem lá uma empresa que tinha trabalhadores, agora você vai ter inteligência artificial, então ele vai acumular ainda mais capital, o dono da empresa. Né? Então, isso significa que a gente... Pessoal, quem está fora aí pode entrar. Ó. Tem espaço aqui. Então, isso significa que a distribuição de riqueza ela não se fará mais por meio do trabalho. Que é um diagnóstico, né, depois da gente que não dá para a gente negar também que ele é acertado, porque a partir do momento em que a tecnologia evolui, é verdade que o trabalho humano perde valor, que o poder de barganha, que o poder político, que o poder do trabalhador diminui e o poder do capital aumenta, isso a gente sabe. Né? E como é que a gente faz a distribuição? Aqui é que entra
um paradigma completamente diferente daquele do pós-guerra, é por isso que eu falei que eu ia fazer uma retomada histórica. Porque isso é completamente diferente do pós-guerra. O que aconteceu no pós-guerra? No pós-guerra aconteceu que, por uma série de razões, que depois a gente pode entrar, mas por razões históricas, a gente teve uma industrialização muito avançada, acelerada, principalmente nos países centrais, e essa industrialização foi feita utilizando uma mão de obra qualificada e uma mão de obra em grande escala, ou seja, trabalhadores, né? E os trabalhadores tinham muito poder de barganha, portanto, diferente de agora, e como eles tinham muito poder de barganha, eles também tinham muita condição de demandar direitos. Então, houve uma série de conquistas dos trabalhadores nesse período que constituem aquilo que a gente chama de estado de bem-estar social. Seguro-desemprego, seguro-doença, uma série de seguros relacionados ao trabalho, direitos, licença, maternidade, etc. Uma série de direitos e de seguros relacionados ao Estatuto do Trabalho. Por quê? Porque o trabalho tinha muito poder. E você tinha ganhos ali de capital que foram, então, distribuídos com o trabalho. Aquilo que a gente chama de relação capital-trabalho. Você consegue distribuir os ganhos de capital com os trabalhadores, não porque os capitalistas são muito bonzinhos, mas porque os trabalhadores têm muito poder. E têm muito poder por uma série de razões. Primeiro, porque eles são fortes, trabalham em grande escala, você tem esse modelo da fábrica que facilita a associação entre trabalhadores, e também porque, do outro lado, você tem aquilo que é considerado pelos capitalistas uma ameaça, que era o socialismo. Então, isso também faz com que os trabalhadores se organizem e os capitalistas, portanto, têm que abrir mão de alguma coisa desse ganho de capital para os trabalhadores, até para que a coisa não saia do controle, e que eles continuem ali se submetendo àquele trabalho. Então, essa relação capital-trabalho, que é típica do pós-guerra, ela é favorecida, mais do que favorecida, ela é possibilitada por um modelo produtivo, que é o modelo produtivo da fábrica, da indústria, que também é possibilitado por uma série de fatores conjunturais do pós-guerra, que tem a ver, primeiro, com a própria guerra, e tem a ver, depois, com a internacionalização, comércio internacional, mercadorias, enfim, você tem um boom da produção industrial que também favorece a relação capital-trabalho nesse tipo de produção, que é a produção da fábrica. Esse tipo de produção vem passando por uma série de transformações de lá para cá. A gente tem uma série de questões, que depois a gente pode entrar, mas questões históricas. Tem um problema aí do petróleo. Tem alguns autores que dizem, tem um autor que eu gosto muito, que tem um livro chamado Democracia do Carbono, que diz que esse modelo produtivo só foi possível pela abundância de combustíveis baseados no carbono, que foi primeiro o carvão, depois o petróleo. Então, a democracia do carbono só pôde ser uma social-democracia por causa da emissão de combustíveis fósseis, ou seja, por causa do carbono. Sem o carbono, a gente não teria conseguido. Então, todos esses fatores constituíram um ambiente favorável para a constituição da social-democracia, que é justamente esse pacto do bem-estar social, um contrato social entre capital e trabalho que favoreceu o bem-estar social, que possibilitou algum bem-estar social. Tem uma outra discussão que a gente pode entrar, até que ponto esse modelo teve sucesso no mundo todo. Sabemos que não. Estou falando aqui muito de um grande sucesso na Europa, nos Estados Unidos, ali, em algumas partes, mas na América Latina, na África, no terceiro mundo, não foi bem assim que a coisa aconteceu. Depois a gente pode entrar também nessa diferença, mas esse modelo da social-democracia teve um sucesso ali nos chamados 30 gloriosos, que são os 30 anos depois do pós-guerra, que vai, então, ali de 45 até 75, mais ou menos, onde começa a haver uma série de crises, inclusive a crise do petróleo, que é de 73, depois
a crise justamente iniciada com o processo de automação, que começa por ali, o neoliberalismo, enfim. Aí tem uma série de reestruturações produtivas que a gente vem desenvolvendo até hoje, né, até esses últimos anos, quando a gente chega num momento em que já está evidente para todo mundo que o sistema produtivo não é mais baseado na fábrica, não é mais baseado na grande indústria, não é mais baseado naquela mesma repartição de poder entre capital e trabalho que foi favorecida pela fábrica, né? Então, o que a gente tem hoje em termos de pacto social, em termos de contrato social? Nada. Então, é claro que isso eu interpreto assim, isso é a base material da ascensão da extrema-direita. Não é à toa que aquela classe que é mais sujeita a se tornar de extrema-direita, a ser a base social da extrema-direita, é justamente quem? Aquele antigo trabalhador, que era o trabalhador da fábrica, que é uma classe média empobrecida, né? Uma classe média de uma idade mediana, empobrecida, muitos homens, né? Pessoas que tinham alguma situação. Hoje mesmo eu estava falando disso com uma pessoa que é especialista em entender essa faixa etária chamada de 50+, na qual eu me incluo, e cada vez mais eu estou me vendo como uma pessoa 50+. Essa faixa etária dos 50+, a gente estava falando disso até na prefeitura, que precisa fazer mais políticas para essa faixa etária, que não é idoso, 50+ não é idoso, né, gente? Pelo amor de Deus, fala de idoso, já pensa na bengala, não é isso. Como se faz uma inclusão produtiva das pessoas de 50+, que são totalmente produtivas. E por que a prefeitura está preocupada com isso? Porque essa é a base principal do bolsonarismo. Principalmente homens 50+. E com uma desconexão muito evidente entre formação, experiência e renda. Ou seja, são pessoas que têm uma formação razoável, que têm uma experiência considerável e que veem a sua renda abaixar, decair dia a dia. Portanto, é uma faixa que se vê em declínio, né? E, ao se ver em declínio, claro que é uma base fértil para o bolsonarismo, que vai trabalhar o quê? O ressentimento. É um dos principais afetos do bolsonarismo, o ressentimento, né? Então, você gera um terreno muito fértil para a extrema-direita aí nessa faixa, que, se a gente for pensar bem, fazendo essa comparação histórica, é justamente os perdedores, né, desse processo de transformação produtiva que inclui as novas tecnologias. Né? Ou seja, esse diagnóstico de que há uma migração do poder do trabalho para o capital é um diagnóstico que eu acho que é acertado, que causa uma série de problemas sociais, políticos, que fortalece a extrema-direita, e é um problema para o qual nós não temos resposta, inclusive porque nós não temos ideia do que seria esse novo contrato social. Que é, o que é um novo contrato social? É um contrato social do tipo daquele que houve no pós-guerra. Ali houve um contrato social bem-sucedido, responsável pelos direitos trabalhistas, responsável pelos direitos sociais, responsável pelos direitos das mulheres, responsável pela social-democracia, responsável pelo fortalecimento dos sindicatos. Né? Então, você teve um contrato social que funcionou durante uns 30 anos. O que seria hoje o novo contrato social? Essa, eu acho que é uma pergunta importantíssima para a gente entender que democracia é essa que a gente pode construir, o que é essa democracia, e a gente não tem ainda uma resposta definitiva para essa pergunta. Aí, agora, eu vou entrar numa questão um pouco espinhosa, porque aí, bom, ainda bem que o governo Lula se elegeu, fizemos muita campanha para o Lula, sou Lula e tal, né, para assegurar, para restaurar a democracia. Se não fosse o Lula, a gente não teria conseguido, a gente estaria na mão do segundo Bolsonaro, que seria a destruição da democracia, a autocracia completa. Então, assim, sou muito grata ao Lula, porque é só com ele que a gente conseguiu, mas o governo Lula ainda não tem uma ideia também de uma saída para essa questão. E
ele vem, aí não o Lula pessoalmente, né, mas toda essa tradição de esquerda, não só no Brasil, vem de uma tradição que ainda identifica o contrato social à industrialização. A industrialização, aí uma industrialização que depende do quê? Do carbono, do petróleo. Então, para restaurar qualquer miragem de novo contrato social, eles insistem na tese desenvolvimentista, que é a tese da indústria e do petróleo, ao ponto de querer extrair petróleo da foz do Rio Amazonas, gente. Pelo amor de Deus. É surreal. Né? Num momento como esse. É inacreditável essa proposta. Está sendo debatida aí, o Randolph acabou de dizer que vai sair da rede por causa disso, porque o Randolph, né, infelizmente, eu gostava muito do Randolph, gosto ainda do Randolph, mas acho que ele está errado, mas é porque ele quer ser governador do Amapá, e para o Amapá, para o desenvolvimentismo que faria dele governador, ele precisa disso. Então, parece que ele está a favor desse projeto, que eu acho um escândalo. O presidente da Petrobras está a favor, e está essa briga, a Marina está contra. Então, eu acho que é uma primeira grande questão do governo Lula, que realmente, né, que eu me coloco totalmente contrária, e que eu acho que tem a ver com esse vício desenvolvimentista que só consegue enxergar contrato social possível no modelo do pós-guerra, né, que é o modelo da industrialização e do carbono e do petróleo. E o que seria, então, esse novo contrato social? Ninguém tem aqui a palavra mágica. Né? Sam Altman, que não é de jeito nenhum a minha inspiração para pensar um novo contrato social, mas essa galera, eu acho que, ainda que eu discorde da solução deles, eu acho que eles enxergam onde está o problema. Né? Eles veem ali onde está o problema, eles querem lá uma solução, a gente pode querer outra, mas eu acho que, em termos de diagnóstico, é interessante ouvir essa galera. O que ele chama de uma nova economia política da inteligência artificial é o seguinte: já que houve, então, uma migração do trabalho para o capital, a gente não vai conseguir distribuir poder distribuindo via trabalho. A gente vai ter que distribuir poder distribuindo capital. E o que é capital hoje? Ações e terra. Ações e propriedade. Então, a nova economia política da inteligência artificial seria o seguinte: é preciso criar um fundo de ações e propriedade que todas as empresas teriam que doar, seriam obrigadas, teria uma lei que faria as empresas doarem uma certa quantidade de ações para esse fundo. Também todos aqueles grandes proprietários de terra, quando eu estou falando terra, é fundiário, né? Pode ser urbano. Todos aqueles grandes proprietários também teriam que pagar em dólar um percentual da sua propriedade para esse fundo, e esse fundo, então, seria distribuído pelas pessoas, independente do seu trabalho. Seria uma espécie de renda básica universal, mas que não seria necessariamente em dinheiro, poderia ser em ações. Então, todo mundo receberia do fundo, né, do Estado, uma certa quantidade de ações da Google, por exemplo. É interessante. Significa o quê? É uma sociedade de proprietários. Né? Eu assim, é muito capitalista para o meu gosto, mas eu acho que, não acho que essa é a grande solução milagrosa, mas a solução, eu acho, tem que vir, sim, de uma distribuição direta do capital. Por isso que eu sou a favor da renda básica universal. Essa distribuição não vai se dar a partir do trabalho, né, do estatuto do emprego formal. Ela tem que se dar a partir do capital. Mas é mais fácil do que o Sam Altman está dizendo, basta taxar as pessoas. Né? Então, basta mudar nosso sistema de impostos para que as pessoas que têm muita propriedade, muitas ações, muito dinheiro, muita renda, sejam taxadas e essa renda seja distribuída. A renda básica universal é exatamente isso. Tem pessoas que vivem de renda? Tem muita. Só rico hoje vive de renda. A ideia é que todo mundo possa viver um pouco de renda também, e a gente trabalhar muito menos. Aí, sim, as novas tecnologias podem abrir para um mundo melhor. Se deixar a gente só trabalhar com o que gosta, trabalhar menos, né? Se a inteligência artificial for substituir todos os trabalhos chatos, maçantes, repetitivos, e a gente puder só trabalhar com os trabalhos criativos, interessantes, afetivos, ótimo. Né? E, agora, para isso, é preciso que se distribua diretamente o capital.
esse seria o princípio, seria a base de um novo contrato social capaz de refundar um campo progressista, né, que tem uma proposta antenada com o século XXI, que é uma coisa que está em falta hoje, deixando, então, de criar uma base fértil para a extrema-direita, que é justamente dessa faixa, né, que perdeu com o fim do contrato social e para quem a esquerda não apresenta a possibilidade de nenhum outro contrato social. Então, é um pouco essa a ideia, né, de reinvenção de uma democracia do século XXI, que é o título aqui desse curso, né? Teria que ser, eu acho, a partir desse desafio do que seria esse novo contrato social para um mundo pós-emprego, né, pós-emprego formal, onde as pessoas trabalham, mas que as pessoas não precisam ter emprego para ter direitos, um mundo das novas tecnologias, um mundo das mudanças climáticas, em que a gente não dependa mais do carbono, né, para produzir os bens de primeira necessidade, então com energias limpas, etc. E um mundo também em que essas pessoas, né, essas novas subjetividades políticas, possam ter vez, ter voz, participar desses processos todos, porque também isso tudo ninguém vai conseguir fazer de cima para baixo, né? Isso vai precisar de organização, de movimentos sociais, de partidos políticos, vai precisar de uma renovação da política, que é uma coisa que a gente também está precisando, e a gente ainda não sabe muito como colocar isso em prática. A gente tenta aqui, né, nosso grupo aqui, né, que se organizou em torno da minha candidatura, a gente sempre falou isso, um dos motes é renovar a esquerda, reinventar a política, é justamente nesse sentido que a gente está falando, é levar a sério esses desafios, ainda que a gente não tenha soluções milagrosas, mas levar a sério a questão das novas tecnologias, da mudança estrutural no mundo do trabalho e das mudanças climáticas, para reinventar a esquerda, uma esquerda do século XXI e sintonizada com esses desafios, né? Então, acho que é isso. Mas agora é para a gente bater um papo, né, gente? Que a ideia é um papo, assim, fiz essa introdução, mas para a gente bater um papo. Obrigada, Tati. Você sempre ensinando a gente várias coisas, né, trocando diálogo. A questão, mais uma dúvida, né, quando você estava falando ali da distribuição do capital, eu fiquei pensando, na verdade, eu falei baixinho ali no fundo, né, e a terra, né, como que eu não consigo pensar, né, como que a gente faz essa distribuição de capital, mas se nessa proposição, nessa forma de pensar a distribuição de capital, a terra em si, a propriedade em si está imbuída nisso ou não. Eu fiquei um pouco... Não, então, a terra é uma questão, né? Na minha proposta de novo contrato social, é reforma agrária que tem que fazer, divisão de terra mesmo, né? Se apropriar, dividir a terra. E agora, se não for isso, pode ser pelo imposto. No caso de grandes propriedades urbanas, teria que ser via imposto mesmo, né? Impostos de grandes propriedades urbanas que financiam moradias populares, por exemplo. Essa é uma maneira de redistribuir a terra, né? A propriedade, a terra no sentido amplo, né? A questão fundiária, digamos assim, né? Que é... Não, mas foi só um pequeno comentário que, nesse sentido, a gente não conseguiria superar uma questão que é muito própria, principalmente da década de 1970 para cá, que é da gentrificação. Se a gente pensasse a propriedade urbana só sobre o viés da taxação para, então, construção de moradias populares, etc., a gente continuaria nesse movimento de empurrar a população trabalhadora para as áreas mais periféricas e proliferaria essa questão da gentrificação. Não, concordo totalmente. Aí teria que pensar outros esquemas para não acontecer isso, né? Aí teria que entrar nos detalhes, assim, mas concordo, né? Então, sobre essa questão da renda mínima, né, para todo mundo e tal, com a inteligência artificial assumindo a produção, eu fico pensando a questão do poder, né?
porque o poder vai ficar na mão do capital totalmente. Ou seja, perde-se o poder total de qualquer coisa. Então, será que é uma via que, na verdade, é um pulo no precipício, é entregar o poder totalmente para quem tem um capital? Não, é uma ótima questão. Assim, eu estava falando mais da questão econômica, né, da distribuição de riqueza. Sobre a questão do poder, vai ter que ter regulação. Né? Isso eu acho que todo mundo concorda, até os próprios. Hoje, lá, na palestra do Sam Altman, no Museu do Amanhã, ele perguntou isso. Quem aqui acha que tem que ter regulação sobre inteligência artificial? Todo mundo levantou a mão. Inclusive, ele próprio diz isso. A questão é qual regulação. Aí começa a ter divergência. Mas que tem que ter regulação, até eles concordam. Né? Aí a gente vai entrar no detalhe sobre qual é a regulação, começa o problema, como a gente está tendo agora com a lei das fake news, que nem é das fake news, mas é a lei da regulação, da exigência de moderação das big techs, que eu acho que tem que ter, é claro, sou super a favor, mas que as big techs estão pegando pesadíssimo. Né? E, então, é claro que vai ter disputa, nada disso vai ser fácil, mas tem que ter regulação, com certeza. Aí a questão do poder, eu acho que é via regulação. Até a barganha na regulação. Se você tira o poder de uma troca, enfim, você não tem mais poder de greve, você vai ser um independente, um capital, totalmente. Mas aí, se não tem trabalhador, como vai fazer greve? Não, mas a questão é como é que vai ser isso? Por que estamos abraçando a inteligência artificial com tanta generosidade? Sim, aí tem outra discussão, que é também se vai continuar nesse ritmo. Né? Tem gente pedindo para dar uma parada, aquele manifesto que Acho teve. que pode até continuar, mas a questão é essa coisa de ser tão fácil que todos as grandes fortunas que investem em inteligência artificial estão dizendo isso. Opa, renda mínima para todo mundo. Eles querem isso, porque eles vão ter escravos. Então, vai ser uma sociedade, vai ser uma população totalmente dependente, que vai decidir quem regula, ou quem alimenta, ou quais são os critérios desse pessoal aí que detém esse saber e essa... Mas olha só, quem regula não vão ser eles mesmos, quem regula vai ser o Estado. Não, mas aí a gente vai desistir da política, porque a gente está acreditando na política. Se quem regula é o Estado, a política é fundamental. Então, a questão fundamental é a questão da organização política. A gente vai precisar fortalecer as organizações políticas, porque são as organizações políticas que vão entrar na disputa pelo poder no Estado, e quem vai regular é o Estado. Ou seja, a gente vai precisar de um Congresso Nacional que seja melhor do que esse que está aí. O que leva a um Congresso Nacional melhor do que esse que está aí? A política. Né? Então, eu acho que é isso, a gente tem que resolver via política, não tem muita saída. Né? Boa noite, professora. Boa noite a todas e todos. Eu sou Daniel Ponte, sou conselheiro municipal de juventude aqui do Rio de Janeiro e queria primeiro parabenizar pela excelente exposição e também porque é um assunto muito necessário a gente estar falando disso agora. Né? A gente está falando de um mundo novo todo que está chegando, que a gente ainda desconhece e que ainda dá para a gente escolher e direcionar mais ou menos para onde a gente vai. Ainda dá. Né? Então, a gente está falando aqui de inteligência artificial, de mudanças climáticas, de economia, de distribuição de renda, riqueza, só assuntos assim, super importantes. Então, parabéns, professora e secretária de Ciência e Tecnologia, Tatiana Roque. Ali a nossa amiga falou, não porque eu sou desenvolvimentista, né? E a gente vê assim, na imprensa o debate econômico ele é dividido entre neoliberais e desenvolvimentistas. Aí, se for para escolher um, eu fico com desenvolvimentista, eu sou também. Mas por que ser desenvolvimentista necessariamente significa você ser a favor da exploração e queima de petróleo? Por que a gente não pode pensar em um novo conceito, um novo significado de desenvolvimentismo? Né? Até porque, com o avanço a questão climática está virando uma questão geopolítica muito importante. E o petróleo ele vai, por conta disso, valer cada vez menos. Então, a gente está mudando paradigmas. Acho que a agenda ambiental ela pode ser uma forma também de você ser desenvolvimentista. A gente pode criar um desenvolvimentismo verde, principalmente aqui no Brasil, que tem todas as condições do mundo para isso. Por que não? A pergunta que eu queria fazer para a professora, que é um pouco mais ou menos na linha do que a nossa amiga trouxe ali, a questão da renda básica universal, acho que ela vai ser cada vez mais necessária porque vai faltar emprego. A inteligência artificial está fazendo isso, o avanço da tecnologia está fazendo isso. Então, a gente tem que garantir que as pessoas não morram de fome e tenham condições básicas de vida. Mas os neoliberais falam muito que o grande problema não é a desigualdade, é você garantir um patamar mínimo generoso para todo mundo e que a desigualdade não é um problema. Não precisa ter limite no céu, precisa ter um limite só no piso.
eu discordo porque a desigualdade entre uma pessoa, a desigualdade entre classes, se a diferença de poder econômico for muito grande, a gente está falando de diferença de poder político também. Então, a gente está falando de domínio de uma classe sobre outra, de outros seres humanos sobre outros. E aí eu queria saber, nesse sentido, o Estado, eu acho que ele é a única coisa que pode impedir isso de acontecer, e eu acho que por isso que a gente tem que disputar o Estado. Participação popular na política é uma coisa que tem muito pouco ainda hoje. Eu acho que a gente tem que cada vez mais incentivar, principalmente os jovens, a chegarem mais junto, mas eu queria ouvir um pouco mais, Tatiana, sobre essa parte do problema e da solução também. Não, eu concordo totalmente, mas, inclusive, quando a gente defende a renda básica, é até para as pessoas terem mais tempo de fazer política. Porque, hoje em dia, um problema sério, todo mundo aqui que já tentou fazer organização política já viveu esse problema, que você não consegue levar as pessoas na organização porque as pessoas não têm tempo. As pessoas trabalham. Então, que horas que a gente vai fazer? É um dinheiro, todo mundo tem direito, por mês, a um salário mínimo, pelo menos. Aí depois a gente vai discutir a taxação e tal, para suas necessidades básicas de sobrevivência, sem precisar nada. Sem precisar trabalhar, sem precisar comprovar nada, nada. Nasceu, tem direito. Fez 18 anos, tem direito. É isso. Aí isso significa que a gente vai redistribuir os trabalhos que existem para que as pessoas trabalhem menos. Então, a ideia é que as pessoas trabalhem 3 vezes por semana. Quem trabalha 3 vezes por semana. Aí, a gente até resolve esse problema. Porque, como eu estava dizendo, é muito difícil você fazer organização política se as pessoas tiverem que trabalhar como elas trabalham. Né? Sábado e domingo elas estão com a família e tal. Então, tem que ter um dia na semana que a pessoa não trabalha, pelo menos. Sexta-feira, ninguém trabalha, sexta-feira. Aí é o dia da gente ir fazer as coisas, beber, encontrar os amigos, ficar com o filho, levar o filho na escola um dia e, de tarde, fazer uma reuniãozinha, né? Tipo essa aqui. Né? Então, é até para isso, para a gente liberar mais tempo. Hoje em dia, as pessoas precisam de tempo. Né? E trabalhar menos é uma maneira de ter essa riqueza muito preciosa na vida, que é tempo. Então, a ideia desse novo contrato social é até isso, é a liberação do tempo. Né? Quem aqui é professor universitário, como eu, o Vitor, né, que está ali, é uma coisa muito boa de ser professor universitário. Não é que a gente trabalhe pouco, a gente trabalha muito, mas a gente pode administrar o nosso tempo. Tem dias que a Marcela também é professora universitária, a Mari. Tem dia que a gente pode, tem os dias que a gente dá aula. A gente é super cobrado para publicar não sei quantos artigos, tem que orientar a tese, a gente trabalha para caramba. Mas a gente pode fazer isso na hora que a gente quiser. Isso é um privilégio, é uma coisa muito boa, de poder administrar o nosso tempo. Não precisa ser segunda-feira, 7h. Pode ser um dia faz, outro dia. Sabe? Então, é verdade que a gente é muito cobrado. Não estou dizendo de jeito nenhum que a gente trabalha pouco. A gente trabalha muito, é muito cobrado, tem muita competição também, tem muito controle, mas a gente tem uma liberdade de administrar o nosso tempo que é muito melhor do que empregos que você tem um horário muito estrito. Claro que é. Né? Então, isso é um valor. E esse é um valor que uma renda básica universal pode ajudar a gente a ter para todo mundo. Porque o que acontece hoje é que alguns têm, outros não têm. Mas o conceito de renda básica na Suíça é muito diferente do conceito de renda básica aqui no Brasil. Não, gente, existe um conceito só de renda básica universal. A implementação e tal são outras questões. A renda básica universal é essa ideia. Todas as pessoas maiores de 18 anos têm direito a receber uma renda básica que dê para a sua sobrevivência. Mas, Tatiana, as primeiras ideias em volta dessa questão, elas surgem exatamente para você produzir mais ainda. Você retirar o indivíduo que não produz luz, está infeliz, que carrega o sistema de saúde, por exemplo, e deixar aqueles que querem trabalhar mais. Não é isso. Bom, nunca foi isso. Na Suíça, na Alemanha, a gente já está começando trabalho com isso. Não, mas aí é outra coisa. Mas aí não é renda básica universal, aí é seguro-desemprego, é outra coisa. Renda básica universal não é isso. Chama de renda básica universal lá. Uma questão de nomenclatura. Meu nome é Camila, eu fiz parte da campanha. Mas pensando aqui em novas formas de organização e voltando para o início da conversa sobre democracia,
eu acho que agora, no início do século XXI, a gente voltou a enfrentar em vários lugares do mundo o fascismo de novo. E aí eu fico pensando em antídotos para a gente combater esse tipo de fenômeno. Como, por exemplo, aprofundar a nossa democracia. Só que, para a gente fazer isso, a gente precisa de novas formas de organização. Porque, por exemplo, com as mudanças do mundo de trabalho, como é que ficam os sindicatos daqui para frente? E renda básica? Entendeu? Então, a gente precisa pensar em mais participação e mais novas formas de organização para poder aprofundar a nossa democracia. Eu queria que você falasse um pouco sobre democracia participativa, por favor. Não, ótima pergunta, porque realmente, né, uma das organizações políticas mais fortes na história da esquerda foram os sindicatos. Eu falei aqui do contrato social, do pacto do pós-guerra, tudo isso a gente só conquistou pela força dos sindicatos. Então, se você não tem mais emprego, né, não tem mais, os sindicatos realmente diminuem de força. Isso eu acho que é um pouco inevitável. O que vai acontecer, né, e já está acontecendo no lugar dos sindicatos, são os chamados novos movimentos sociais, que têm muita força hoje. São movimentos de mulheres, movimento negro, coletivos, movimentos ambientalistas, movimentos LGBTQIA+. Todos esses movimentos passaram a ter muita força. Por isso que eu fico muito brava assim, quando uma parte da esquerda se coloca contra esses movimentos. Acho errado, porque é nesses movimentos que está essa nova força social de organização política, de novas subjetividades, de nova subjetivação política, inclusive. Né? Agora, o que falta é que esses movimentos consigam não ser tão fragmentados quanto são hoje e ter uma espécie de federação de diferentes movimentos para fortalecer num sentido mais coletivo. Né? Não ser assim, cada um a sua luta aqui, eu a minha luta aqui, o outro a luta ali. Como a gente consegue reunir tudo isso em um movimento mais coletivo? Isso eu acho que realmente falta esse passo. Mas talvez esteja aí essa nova força que vai ser, para os tempos atuais, aquilo que foram os sindicatos para o pós-guerra. Né? E eu acho que é isso mesmo. Não é à toa que esses são os movimentos que estão aí, né? Que a gente vê fazendo política e tendo muitas conquistas. A gente tem muitas conquistas desse movimento. É só a gente ver. A gente hoje não pode mais falar... Eu estava falando ali agora mesmo com o Vu, né, Vu? O Vu está ali, que também trabalha com a gente, Vinícius Vu. Estava falando da Escravizaura, né? Uma novela hoje, né? Com uma personagem branca, impensável, assim. Isso é uma conquista, né? Uma conquista. E mulheres, a mesma coisa, a questão da violência contra a mulher, a questão do machismo. Hoje em dia está todo mundo muito mais atento. Ou seja, esses movimentos estão tão fortes que eles têm muitas conquistas. Então, não dá para dizer que a gente não tem uma força social. A gente tem. Está faltando realmente saber, eu acho, talvez, como conectar essas pautas com essa questão mais econômica. Né? Aí depois eu tenho algumas ideias, mas talvez seja isso que falte um pouco, porque os sindicatos eles já tinham uma pauta diretamente econômica, porque era baseado no trabalho, na relação capital-trabalho, nos direitos trabalhistas. Essas pautas, muitas vezes, elas ficam, parece que, relegadas a uma pauta comportamental, né? E aí realmente enfraquece a pauta. A gente precisaria saber como conectar essas pautas a pautas também econômicas, que fossem, ao mesmo tempo, da subjetividade e do sistema produtivo, da repartição de riquezas e de capital. Até isso, talvez, a renda básica também ajude a gente a pensar. Oi? O ChatGPT não vai. O ChatGPT não vai saber, sabe por quê? Porque o ChatGPT ele faz uma interpolação a partir de coisas que já existem, né? Não, nesse sentido que eu estou refletindo. Tudo que está dentro de uma inteligência artificial é o que está fora. Né? Tudo que foi colocado lá foi pensado no humano aqui fora. E é um domínio de linguagem algorítmica fazendo associação daquilo que foi pensado aqui fora. Então, tudo que vai continuar acontecendo lá dentro vai ser pensado aqui fora. Isso aqui mesmo, para você ter um retorno, né, assim, vai ser inserido na máquina, né, para fazer uma reflexão. Por que você fez aí vários exemplos de mudança de máquina?
primeira indústria, que ainda a princípio o homem estava ali comandando ela. Ela começa, muda tecnologicamente, você insere como o tecnológico, como é que se diz? Usa a máquina, libera o humano e enriquece capital. O que eu fico pensando é como fazer a mudança do que está fora. Por exemplo, como educar as pessoas a pensarem uma forma de manusear o algoritmo a nosso favor. Por exemplo, aqui no Brasil, você estimular tecnologicamente as universidades a criarem grandes plataformas. Para você aqui, nós aqui, podermos pensar uma tecnologia que favoreça a nossa sociedade. Então, você acha que passa por uma questão de educação, de um aprendizado tecnológico, até para movimentar as liberdades políticas da sociedade. A pergunta é como movimentar um conhecimento e fazer mudanças de ensino para que a gente consiga alcançar isso que você mesmo está perguntando. Não, perfeito, concordo plenamente. E, inclusive, gostei que você levantou a bola, que eu posso falar das naves do conhecimento. Que as naves do conhecimento são justamente para isso. É para a gente democratizar e, né, disponibilizar para todo mundo. A gente tem aqui o coordenador da nave de Irajá, o Fred, coordenador da nave de triagem, Bellini. Tem mais qual nave que tem aqui? Padre Miguel, nave de Padre Miguel. Nave de Madureira. Penha, nave da Penha. Então, gente, todos esses lugares têm nave do conhecimento, é justamente a gente dar cursos de tecnologia, faz políticas de inclusão digital, para poder capacitar todo mundo a programar, a entender o que a máquina está fazendo, a lidar com os algoritmos. É essa a ideia mesmo. Porque, hoje em dia, inclusive, a gente tem que trabalhar com a ideia de cidadania digital. Quem não entende o que o algoritmo está fazendo, quem não tem a possibilidade de intervir, de participar, de saber o que está acontecendo ali, está totalmente de fora até do debate. Porque se a pessoa não entender como é que o negócio está funcionando, não tem nem como debater. A regulação da fake news. Você tem que intervir lá no algoritmo. O que é algoritmo mesmo? A pessoa que não sabe isso não pode participar. Então, inclusão digital se tornou uma questão política essencial. É uma questão de cidadania. Né, que é justamente o que a gente faz na secretaria. Então, agora, né, é bom que tem muita gente aqui que está trabalhando com isso e dá um sentido também muito legal para o que a gente está fazendo. Né? Claro que é numa escala pequena, seria bom muito mais, mas é por aí, essa democratização da alfabetização digital, né, da cidadania, da inclusão digital, se tornou, eu acho, muito estratégica. Eu queria falar, mas eu não queria falar no microfone. Enfim, eu fui notando várias coisas, na verdade, e aí é isso, assim. Quando você tinha comentado, né, do Altman, que falou da tecnologia e da inteligência, e que a inteligência artificial ocuparia as cadeias produtivas e barateariam, né? E aí eu fiquei pensando assim, mas quem pode investir nessas novas tecnologias quando a gente vê, sei lá, tinha saído um estudo no Brasil, agora não vou lembrar, que mais de 2/3 da mão de obra geralmente está empregada em pequenas e médias empresas, ou seja, né, justamente por essas altas tecnologias serem super caras, elas ficam super restritas aos grandes conglomerados, às grandes indústrias, enfim. Então não é uma realidade, na verdade. A outra coisa é, quem produz e projeta essas máquinas? Né? E também quantos empregos foram criados desde a Revolução Industrial e quantos se extinguiram também, né? E aí, outra coisa que eu tinha pensado, o poder de barganha do trabalhador, ele não está relacionado necessariamente com o nosso número em absoluto. Ele está relacionado com quantos trabalhadores qualificados tem naquele mercado para ocuparem aqueles postos. Então, assim, qual poder de barganha a gente vai ter? A gente precisa entender primeiro quantos somos no mercado, né? Enfim, então não é uma questão de número absoluto. Outra coisa, que o sistema produtivo não é mais o da grande indústria, mas assim, o próprio discurso do Trump foi sobre a reindustrialização, né? Porque assim, a indústria hoje está na China, então assim, hoje existe essa preocupação em reindustrializar, justamente porque, enfim, ainda assim, toda essa produção tecnológica, ela vem da grande indústria, né? iPhones, satélites, etc, enfim, né? De onde vem o aço, o metal, enfim. E a última,
que aí você ficou falando sobre essa questão das lutas identitárias, e assim, eu acho super interessante, porque eu vejo que é um discurso dentro da própria esquerda no sentido de perda de voto. Né? Eu não vou falar, não vou defender, enfim, a Dilma vai beijar a mão do cardeal não sei o que das plantas, porque se ela disser que ela é ateia, pega mal, enfim, eu não vou defender o aborto, porque se eu defender o aborto, eu nunca serei eleita. Enfim, então eu vejo que a gente tem essa preocupação, quando a gente se organiza nos movimentos sociais mesmo, de evitar pautas que geram essa dificuldade, porque, enfim, a sociedade ela é moralista, né? O senso comum é moralista, então assim, a gente acaba não conseguindo avançar em pautas mais radicais, e eu digo isso pensando muito no movimento feminista, justamente porque as próprias companheiras vão dizer mas se a gente falar isso, as pessoas vão ficar achando que a gente é um monte de feminista abortista peluda, então assim, a gente deixando de fazer esse discurso mais radical, a gente deixa de fazer avançar essas pautas, né? Enfim, só um pouquinho de tudo que eu notei. Não sei se deu pra... Não, é muita coisa, mas vamos lá. Começando por essa última parte. Eu acho que tem duas coisas também, né? Que tem o movimento social e o movimento político de base e de organização política. Nesses movimentos, a gente avança em cima de pautas, mas a gente tem que fazer um trabalho que chegue nas pessoas, né? Então, nesses movimentos, eu acho que a gente tem que avançar mesmo pautas mais avançadas, mais progressistas. Agora, esse é no trabalho ali de formiguinha, do dia a dia, organiza as pessoas, traz as pessoas, conversa com as pessoas. Aí sim, a gente faz esse trabalho. Não dá também para querer fazer isso numa eleição majoritária. Eleição majoritária não é momento da organização política, é momento de escolha entre uma coisa e outra coisa. Então, também não dá para a gente arriscar uma eleição majoritária para fazer disputa de posição na eleição majoritária, entende? Eu acho que essa disputa de posição a gente faz na organização política. O que acontece hoje é que a gente tem muita dificuldade de trabalhar a organização política. Então, acaba que a gente quer jogar essa ansiedade, que é natural, que eu também tenho, em cima da eleição majoritária. Aí não dá, porque senão a gente perde. Né? Não, eu não estou falando você. Não, claro. Sim. Sim, sim. Não, mas eu não estou falando de você, não. Não, mas eu não estou falando de você, claro. Estou dizendo que, em geral, a gente tem isso mesmo. Mas a eleição majoritária não é hora disso mesmo. A eleição majoritária é hora de falar com todo mundo. Se o povo, né, a base ali com quem a gente está falando é conservador e a gente quer ser um candidato viável para todo mundo, não tem jeito, a gente vai ter que fazer concessões. A gente ganha essa conquista de posições na base, no movimento social, na organização política, no trabalho de formiguinha, que é difícil, que é custoso, que demora, né? Eu sei, Mas, então, eu acho que tem essas duas coisas, sabe? Tem a política, né, a macro e a micropolítica. A gente tem que ir fazendo as duas, né? Porque não dá para fazer uma sem a outra e outra sem a uma também. Sobre essa questão que você falou do poder de barganha, eu acho que, claro, que algumas, né, categorias, digamos assim, ainda vão ter muito poder de barganha. Claro, os programadores, por exemplo, né, ainda vão ter, então concordo com você. Agora, sobre essa questão do trabalho, da concentração, né, do poder, claro que tem uma concentração enorme de poder nas novas tecnologias, mas tem uma coisa interessante que eu pensei muito essa semana com essa discussão aí do ChatGPT, que é o seguinte: daria para a gente fazer um ChatGPT nosso, do Brasil? Não dá. É uma concentração realmente não só de poder, de riqueza, de investimento, de dado, né? Dado, é muito dado, supercomputadores, espaço na nuvem, é uma coisa gigante, não dá. Mas a gente está caminhando para quê? A gente está caminhando para ter milhares, assim, um sem número de dispositivos, plataformas, aplicativos, serviços que são gerados a partir do ChatGPT. Por outras empresas, que não é pela OpenAI do ChatGPT, por outras empresas, que usam o chamado API do ChatGPT para construir outras coisas. Hoje a gente estava falando disso. Quero fazer um PowerPoint. Faz um PowerPoint tem uma empresa que fez um aplicativo que faz para você um PowerPoint e ele usa a API do ChatGPT.
Então, tem uma empresa, aí você fala, não, eu agora quero fazer uma... Qual é o exemplo que você estava dando, Vu? Fazer uma... Qual foi o exemplo que você deu mesmo? Fala, Cadu, fala. Qual é o exemplo? Isso, análise de dados. Né? Então, aí tem um aplicativo ou um site lá que faz análise de dados usando inteligência artificial. Ele usa a API do ChatGPT. Então, ao invés de ensinar as pessoas a fazerem um novo ChatGPT, que é uma coisa difícil para caraca, né? Você tem que ter uma programação de ponta, dados... Não, você pode ensinar as pessoas a usarem a API do ChatGPT. Então, de certa forma, você democratiza um pouco essa possibilidade de ser um desenvolvedor, entende? Porque não é tão difícil você usar a API do ChatGPT. É muito mais fácil do que programar um ChatGPT. Então, você democratiza um pouco isso. De certa forma, claro, tem lá a concentração que o ChatGPT é só da OpenAI e não tem jeito. Quem vai ter um competidor é a Google, que tem o Bard, né, agora, que é um competidor. Aí, realmente, é um jogo aí desses grandes. Agora, mas dá para democratizar um pouco esse conhecimento de como usar uma API do ChatGPT para desenvolver um monte de coisas que a gente nem imagina, né, que vão ser serviços, que vão ser valorizados. O algoritmo não, mas a API é. Para usar a API, alguém sabe responder essa pergunta? Acho que não. Não paga, né? Não paga. Então, aproveita e faz sua pergunta aqui, que você já está entendendo desse assunto. Opa, tudo bem, pessoal? Boa noite. Me chamo Armando, tenho 29 anos, vim aqui, fui trazido pelo meu amigo Daniel Ponte, estava aí, trabalhei durante sua campanha, panfletando para você. Então, estou muito feliz de estar aqui na sua presença, com tantos outros aqui. E eu queria dividir algumas reflexões que vieram na minha cabeça durante esse bate-papo que a gente está tendo aqui. E uma delas é, sobretudo, sobre essa proposta da renda desculpa o nome, renda básica, renda mínima, que tem diferentes nomes, né? O Eduardo Suplicy, ele trouxe aqui para renda mínima, né, de cidadania, enfim, não lembro agora. Mas, de qualquer modo, é uma agenda que eu vejo sendo bastante capitaneada, sobretudo por Mark Zuckerberg, que você comentou do Sam Altman. Eu não estive lá hoje, mas eu já vi algumas entrevistas dele. Me parece ser uma pessoa bem intencionada, que entende que ele está capitaneando uma verdadeira transformação, né, para onde a gente está caminhando agora. Mas, se a gente entender que os similares, não os similares, mas as pessoas que compartilham de posições parecidas com Sam Altman em outras big techs pensam, talvez não seja da mesma forma, porque vou tentar dar um exemplo. Aqui no Brasil, a gente estava tentando passar essa lei da regulamentação das plataformas, da lei de combate a fake news, e a gente encarou uma oposição muito forte por parte das big techs. E aí isso me leva a questionar se, por exemplo, isso é só algo que está, essa ideia de você fazer uma redistribuição de fatores de produção, como acesso à terra, ações de empresa, enfim, criar um fundo social. Se isso é de fato algo, assim, obviamente que eu acho que, sendo viável, eu concordo que isso deveria acontecer, deveria existir, vai ser às custas de muita disputa, porque hoje não vejo um alinhamento de interesses e grupos e correlações de forças que vão permitir essa distribuição de terras, de ações. Mas acho que é importante também pensar isso como um primeiro passo, tá? Porque essa ideia surgiu de cima para baixo de pessoas que estão preocupadas com a desigualdade social. Mas como é que seria a gente pensar isso também do ponto de vista de quem está aqui, né? do sul global, do Brasil? Para além disso, qual seria o que mais? Né? Porque acho que é um bom primeiro passo. E aí, trazendo assim, uma conjuntura do Brasil, que para mim é muito problemática, que a gente está tentando fazer isso acontecer enquanto tem que capacitar, e aí não vou falar só capacitar, mas formar nossa juventude que está vindo aí com um déficit enorme em termos de capacidade de pensamento crítico, enfim,
por conta da forma como foi organizado agora esse novo ensino médio, que aprofunda as desigualdades sociais. A gente tem um problema muito sério da exploração de mão de obra, precarização do trabalho, que hoje em dia não é só mais os trabalhadores de aplicativos, né? Isso é um fenômeno que está ocorrendo em todas as áreas. Por exemplo, eu sou bacharel em Direito, se Deus quiser, vou pegar minha carteirinha do OAB semana que vem, mas, do ponto de vista do direito, hoje, advogado no Brasil é, assim, a grande parte está trabalhando assim, no chão, seria o chão de fábrica, tentando sobreviver. Então, a precarização, ela alcançou vários espaços da vida social, do trabalho. Então, a gente tem educação, precarização do trabalho, um déficit enorme da previdência social por conta do aumento da informalidade, cada vez menos gente contribuindo para a previdência, a gente vai passar por outras reformas da previdência. Então, é isso, é entender que desculpa me alongar tanto, tá? Eu dividi essas reflexões aqui com vocês. Mas um primeiro passo é, de fato, a gente disputar para que tenha essa redistribuição de riqueza e de fatores de produção como terra e ações, né? Mas também pensar de que forma a gente vai disputar o Estado para não ficar só restrito a isso, porque tem muita coisa para arrumar dentro da casa. Educação, previdência, trabalho, combater privilégios. Enfim, é isso. O Brasil é um prato cheio aí para a gente se mobilizar, buscar transformações, enfim. Obrigado, pela atenção. Desculpa aí por ter alugado tanto vocês aí. Tá bom? Valeu. Não, é verdade, concordo também, são muitos desafios, né? Agora, essa coisa da renda básica, primeiro é o seguinte, tem muitas propostas de renda básica, né? Essa proposta, tem uma proposta que alguns neoliberais defendem, que é a renda básica como substituição do estado de bem-estar social. Não é essa a proposta que a gente defende. Não é você dar dinheiro para a pessoa para poder ela não ter mais educação gratuita, saúde gratuita. Não é. É você tem educação gratuita, saúde gratuita. É um direito como... Da mesma forma que você tem direito à educação e saúde, você tem um direito a uma renda garantida. Então, é mais um direito, é encarar a renda como um direito. Porque, afinal de contas, tem pessoas que têm direito a uma renda independente do trabalho. Muita gente tem. As pessoas ricas, o que caracteriza uma pessoa rica é justamente ela ter um direito à renda independente do seu trabalho, né? Então, é você democratizar este direito à renda. Viúvas de militares. Exatamente. Viúvas de militares, pessoas que têm propriedade, que alugam seus imóveis. O que é isso? Renda garantida. Só não é universal, é só para o rico, para quem é proprietário, né? Mas é renda garantida. Então, é você universalizar esse direito à renda, né? Não como substituição de outros direitos sociais, como mais um direito, que é justamente essa distribuição do capital enquanto tal. Então, essa é a diferença, entendeu? Que é obtido através de taxação. Então, por exemplo, se você taxa o Uber, né, o iFood, etc., faz o fundo e cria uma renda universal, e isso contribui para uma renda universal, você dá para esse trabalhador precarizado a condição dele ser menos precarizado. Por quê? Porque o grande problema da precarização de quem trabalha no Uber e no iFood é que ele trabalha 24 horas por dia. Ele só ganha quando trabalha. E tem que trabalhar muito para ganhar alguma coisa razoável. Se ele tem uma renda universal que dá para as suas necessidades básicas, ele pode dizer o quê? Não. Eu vou ficar um dia em casa sem trabalhar. Né? Então, essa possibilidade de dizer não para o excesso de trabalho é uma possibilidade revolucionária da renda básica universal. Quando você diz não para a exploração, você pode dizer não por quê? Porque você tem alguma coisa garantida. Não é? Então, é essa a ideia. Vai na direção de uma diminuição da precarização. Nesse sentido, que a pessoa não precisa trabalhar o tempo inteiro. Miriam, quer falar? Gente, eu falo de pessoa bem vergonhosa, aí eu fico bem nervosa. Eu ia começar falando que, baseado no que a galera falou, é que o subúrbio é muito conservador.
Mas agora eu vou trazer que a gente é muito conservador no geral, assim. Isso que eu nem quero entrar na ideia da concepção de liberdade que a gente tem. Quando a gente cresce numa sociedade com uma ideologia extremamente neoliberal, a gente cresce com uma concepção de liberdade extremamente individualista. Aí a gente tem que pensar o que é liberdade, né? No sentido de que, às vezes, eu entendo isso como uma mulher também, às vezes, disputar pautas como o aborto. Eu tenho um pai de 67 anos e eu fico, assim, fritando a cabeça dele, e às vezes é um desgaste que é muito difícil, é muito complexo e que a gente tem que se atentar a fazer mesmo fora de períodos eleitorais, assim, porque a gente não pode ter oportunidade de perder, assim. E daí acho que vem aquela coisa que todo mundo tem uma herança de movimento social, fala, que é sobre disputar mentes e corações, né? Fora do período eleitoral, entendendo toda a construção que a gente tem, que é o que a gente está, por exemplo, fazendo aqui, sabe? Conversando, disputando ideias. E como é que a gente faz e pensa isso para disputar ao longo da sociedade, sabe? Porque eu sempre fui a pessoa, né, conheci a Tatiana com muitos respaldos sobre tecnologia, porque eu sempre acreditei muito nessa coisa de que a tecnologia vai substituir a nossa mão de obra. Putz, você chega no metrô, eu já detesto o metrô, porque eu acho um serviço horrível e muito caro. Você chega lá, você não tem nenhum atendente, você fica se humilhando para botar uma nota lá e a nota fica, tá amassada, não vou aceitar. Tá amassada, não vou aceitar. Tipo assim, e você começa a odiar, assim, sabe? Mas como a gente entende a tecnologia também como um método de transformação social, assim. A Dani fala uma coisa que fica muito na minha cabeça, assim, que é informação e conhecimento também é poder, assim, sabe? Tipo assim, as pessoas não sabem dos mecanismos que elas têm já em mãos, assim. E é foda falar isso, não sei se pode me xingar, mas, cara, às vezes a gente tem que, como irmãos mesmo, assim, no sentido de chegar e falar, por exemplo, as marcas do conhecimento. Tipo assim, eu sou de Nova Iguaçu e eu não conhecia. Eu não sabia o que era uma marca do conhecimento, não sabia que tinha curso ali, não sabia do potencial que aquele mecanismo tinha, sabe? E isso é conhecimento, como é que a gente passa acesso a conhecimento, como é que a gente usa a tecnologia como método de transformar, tá ligado? Como de formar mão de obra, sabe? Como de capacitar as pessoas, sabe? Isso também é informação. E acho que toda essa construção que a gente tem do pensamento individual leva a gente para a mesma coisa de sempre, assim. Eu sinto que a maioria das pessoas tem uma coisa de não resistir com o novo, sabe? Porque é novo mesmo, é difícil aceitar, é difícil palatar mesmo. E a gente precisa de renda básica, gente, não tem como. Porque ninguém sonha, ninguém estuda, ninguém desenvolve curiosidade de saber, trabalhando, estudando, saindo às 7 da manhã, voltando à meia-noite. Você não tem nem tempo, você chega exausto, cai na cama, e você não tem nem como negar trabalho. Tipo assim, lá em Nova Iguaçu tem muito telemarketing, né? As empresas abrem muitas coisas de telemarketing lá. E é bizarro, tem contratos que você assina que você ganha só por comissão. Se você não vende, você não ganha. A Sky adora fazer isso, por exemplo. Eu já fui numa entrevista de emprego que a galera fala assim, se você não vende, você não ganha. Ah, não, a gente está botando você para assinar isso para você não correr o risco de ir na justiça e barganhar isso e ganhar, para você saber, assim. E nessa linha de conhecimento é poder. Como é que a gente usa a tecnologia a favor desse processo de emancipação do povo, né? Muito bom. Assinei embaixo. Acho que foi mais um comentário, né? Marina. Posso ver também? Pode? Vem. Aí? Queria. Tá. Na verdade, eu tenho uma dúvida. Você é MC agora. Pegou agora. Tem uma dúvida em relação, na verdade, você falou sobre a realidade do Brasil, esse mundo que a gente vive, essa construção de mundo capitalista e quanto deu certo, de alguma medida, esse modelo industrial no norte global, enquanto pra gente, a gente ainda vive os resquícios disso até hoje. E aí eu fico com muito medo, eu fico até falando com o VU, né, com o pessoal da secretaria, porque tem muito esse lugar do chat GPT e da inteligência artificial, e eu sou uma pessoa super ansiosa, por isso sempre fui, hoje em dia estou até mais aberta, assim, tentando entender os lados positivos disso. E pensando, e sempre foi um receio pra mim, porque eu pensava, caramba, no Brasil que a gente vive, assim, ouvindo todos vocês falando, como é que de fato, e eu queria muito te ouvir, você acredita que isso
que vem do norte global, que vem como uma forma também de um controle de várias formas aí, né, desse capital, vai se aplicar na nossa realidade. Porque eu acho que é incrível, tem várias possibilidades, tem várias formas de democratização, mas eu, na prática, ainda não consigo ver. E quando eu vejo essa carta falando sobre o Elon Musk, falando que é pra gente paralisar 6 meses de pesquisa do ChatGPT como uma salvação, sabe, como um medo de uma falta de um controle. Se ele tem medo, imagina a gente. Então, assim, eu tô apavorada com o que vai ser inteligência artificial na nossa realidade brasileira. Eu queria muito te ouvir, assim, saber o que você acha que vai ser disso. Super difícil essa pergunta, né? Porque, assim, essa questão, né, de parar a pesquisa para não fazer ChatGPTs mais poderosos que vão... Eles agora estão buscando uma coisa chamada inteligência artificial geral, né, que é o AGI, né, Artificial General Intelligence. A inteligência artificial geral é aquela que realmente passa no chamado teste de Turing, né? O que é o teste de Turing? É quando você faz uma série de testes para uma máquina e a resposta você não diferencia se é de uma máquina ou de um ser humano. Então, é quando realmente é capaz de fazer tudo que o ser humano faz, que é essa inteligência artificial geral, que eles estão aí em busca disso e tal. E essa questão das pessoas que estão pedindo para parar é porque não dá para continuar assim sem o debate sobre regulação avançar. Está tendo um grande debate sobre regulação. Teve uma audiência pública no Senado, terça-feira, que até o Sam Altman estava lá, ele saiu de lá e veio para o Brasil, que é sobre isso, né, sobre regulação. Então, alguma regulação vai ter que ter. A disputa é sobre como vai ser essa regulação. No Brasil, a gente não está tão mal posicionado assim, porque a gente acabou de fazer um debate dessa lei das fake news, que é uma regulação não da inteligência artificial, é uma regulação das big techs, né, que é uma regulação boa. A nossa lei é boa. Ela agora foi adiada e tal, mas quase passou. Ela está vindo num caminho bom para ser aprovada. Aí teve um revertério aí, uma complicação, talvez um pouco de inabilidade política também, e teve que ser adiada. Mas ela estava num caminho bom para ser aprovada, né? Até porque a gente tem uma boa aliada nessa lei, que é a Globo. A Globo e toda a mídia tradicional são a favor da lei. Por quê? Porque a lei diz que as big techs têm que pagar um percentual ao difundir notícias da mídia tradicional. Então, a mídia tradicional vai ganhar muito dinheiro com essa regulação. Por isso que eles estão a favor. Então, a gente tem bons aliados. A Globo era todo dia no Jornal Nacional defendendo a lei. Nunca vi isso. Defendendo uma lei boa. Era. Então, por isso, porque eles vão ganhar o deles. Então, a gente não está tão mal assim em termos de regulação. Foi por pouco que essa lei ainda não foi aprovada, e acho que ainda vai ser, talvez ela piore um pouco, mas eu acho que vai ser aprovada. Existe uma lei no Senado, discutida, proposta pelo Rodrigo Pacheco, e elaborada por um grupo de juristas do STJ, que tem pessoas confiáveis, não o STJ como um todo, não sei, mas é um cara que está fazendo a lei confiável, de regulação da inteligência artificial. Não sei os detalhes dessa lei, mas já está em discussão. Então, assim, não acho que a gente esteja muito longe desse debate sobre regulação da inteligência artificial. É uma coisa que está todo mundo com medo, está todo mundo pensando, todo mundo acha que tem que ter. A questão é realmente a gente saber como vai ser essa regulação, né? Então, desse ponto de vista, né, de ter uma coisa que vai desenfreada e tem sua vontade própria, eu acho que não, eu acho que vai ter alguma regulação, a gente vai ter que disputar que regulação é essa. Claro que não é fácil, a gente acabou de ver com o debate da lei das fake news, que não é nada fácil essa questão, é uma disputa política muito difícil, com atores muito poderosos e tal. Agora, sobre a questão em si, né, de como vão ser essas máquinas, como vai ser isso que você perguntou, né, do norte para o sul, eu acho que também depende muito do que a gente vai fazer com isso, como a gente falou aqui, né? Eu acho que se a gente conseguir se apropriar dessa tecnologia para fazer coisas que tenham a ver com a nossa realidade, que desenvolvam pessoas para trabalhar com isso aqui, daqui, pessoas vulneráveis, pessoas de regiões, né, mais pobres da cidade,
tem uma possibilidade, sim, disso reverter em alguma coisa boa, né, que vá no sentido de diminuição de desigualdade, de desenvolvimento. Nem todo desenvolvimento é desenvolvimentismo, tá, gente, Daniel? Quando a gente fala de desenvolvimentismo, é um tipo de desenvolvimento. Eu também acho que a gente tem que ter desenvolvimento, né? Agora, então, isso tudo, eu acho que ainda dá para a gente se apropriar disso, sim. Né? Vai depender muito de como a gente vai lidar com isso. Se é desse ponto de vista da potência, vamos nos empoderar para lidar com isso de uma maneira que seja virtuosa, né? Ou do ponto de vista da negatividade. Aí eu acho que a gente vai ficar para trás, se a gente lidar com isso só rejeitando. Aí eu acho que a gente fica para trás, a gente ainda tem tempo de correr atrás. Uma questão que me preocupa mais do que essa é a questão das mudanças climáticas. Porque aí, bom, o grande problema da inteligência artificial, essa ChatGPT, não sei o que lá, é que gasta uma quantidade absurda de energia. É muita energia. São supercomputadores rodando dia e noite, uma coisa enorme, gastando energia. Então, a grande preocupação é como a gente está evoluindo para uma sociedade que tem escassez de energia, que a gente tem que diminuir o uso de energia, que a gente tem que substituir as energias, e a gente está evoluindo para uma tecnologia que usa uma quantidade absurda de energia. Não bate. Seria uma grande besteira, mas ontem, por acaso, eu vi aquele filme Onion Glass. E é uma sátira exatamente a isso. É um cara super rico, disruptor, que tem também uma fonte de energia própria, que ele vai mudar tudo. É uma sátira, parece que é dinheiro, você acabou de falar. Muito bom, qual é o nome do filme? Onion Glass. É um filme sobre, parece uma história de mistério, é um filme brilhante. É o segundo filme, na realidade. Tem o primeiro que é Facas e alguma coisa, que é um detetive brilhante, mas o engraçado é que o de ontem é esse, ele reúne um grupo numa ilha, e ele vai falar exatamente disso, uma coisa maravilhosa, que ele vai mudar o mundo com uma forma de energia, por acaso, no caso dele, hidrogênio. Mas parece que você está falando do filme, é impressionante. Muito bom. É isso, é um cara com um brinquedinho Glass, que quer mudar tudo. Vou ver. Muito bom. Pensando em termos de balanço de preços e outras ferramentas do capitalismo, o fato da gente ter uma dinâmica entre uma base, uma massa, que recebe uma renda mínima, um recorte dessa massa, que recebe um pouco mais e, consequentemente, tem mais possibilidade de lutar por direito, e super ricos, cada vez mais super ricos, será que essa renda mínima, nessa dinâmica, não seria... Será que ela seria o suficiente para escapar da miséria? Não, mas aí não tem como isso dar certo se os super ricos ficarem cada vez mais super ricos. Não, tem que taxar os ricos. Será que nessa dinâmica, nessa dinâmica a luta de classes não fica menos observável e mais brutal? Não, então, se os... eu acho que não, se a gente conseguir taxar os ricos, né? Isso é que muda. Mas essa é uma discussão antiga também, né? Não foi, eu lembro que o Hollande teve essa discussão, até que ficou famoso aquele ator que botou tudo, sei lá, na Crimeia. Né? Então, assim, eu acho que essa taxação dos ricos acaba que é um discurso antigo dentro da esquerda e que, no final das contas, onde estão as grandes fortunas, né? Nunca estão nos seus países, né? Os ricos vão botar nos paraísos fiscais. E aí, como é que você taxa esses caras? Aí já é uma questão diferente, que é a questão de internacionalização, né? Porque aí tem um problema sério mesmo que eu não sei muito como resolver. Porque todas as questões que a gente está falando aqui, elas são internacionais. Claro. Não tem muito como resolver em um país só para dar certo de verdade. Nada disso que a gente está falando tem. É só a gente ver as mudanças climáticas, né? Sim, e eu acho que a própria esquerda vai abandonando esse discurso de taxação dos ricos mais uma vez pela questão eleitoral, né? Então, assim, você tem que conquistar o voto de todo mundo. Tudo bem que os ricos são muito poucos, né? Mas, enfim, se você faz esse discurso, você espanta o capital, espanta financiamento para sua campanha. Não, mas isso eu acho que tem que bancar, essa parte da taxação dos ricos. É diferente. Eu acho que tem uma coisa positiva. Já estão falando. Eita, fala, você que está falando. Você fez essa recapitulação histórica do desenvolvimento econômico, né, produtivo. Nesse modelo, nessa história recente, teve alguns grupos que saíram privilegiados,
né? Alguns grupos que produziram, que consumiram recursos, que construíram infraestruturas, né? Que desfrutaram de condições de conforto e bem-estar social, né? E outros que não. E aí você introduziu esse conceito de renda básica universal. Você acha que a discussão em torno do mercado de carbono pode ser uma forma de equilibrar as relações de poder em nível global, em que alguns países se desenvolveram muito, emitindo muito carbono, gerando grandes consequências coletivas para toda a humanidade, para a biosfera, né? E não pagaram uma conta com isso, por isso ainda. Você acha que isso poderia ser uma forma de ser taxado e gerar algum benefício para outras pessoas que não usufruíram ainda desse bem-estar? Eu acho que sim, acho que é um bom caminho, mas não sei se é exatamente mercado de carbono o termo, né? Porque isso é mais equilíbrio de carbono, né? Taxação, responsabilidade sobre o carbono emitido. Porque mercado de carbono é uma coisa até que você pode compensar suas emissões comprando crédito de outros países. Então, na verdade, pode ser ruim, porque, por exemplo, vai que o Brasil resolve vender crédito de carbono para outros países. Então, além da floresta amazônica é ótimo, é um ativo que a gente já tem. Mas um perigo do mercado de carbono é que países que têm muita terra, como o Brasil, países da África, da América Latina, eles podem resolver vender crédito de carbono plantando, fazendo aquelas plantações assim de uma coisa só, sabe? Tipo eucalipto e tal, que é uma coisa ruim, ecologicamente falando, mas que dá muito crédito de carbono. Então, na verdade, não é necessariamente ecologicamente positivo você ser um país que tem crédito de carbono. E o mercado de carbono global pode levar a isso, entendeu? Então, a questão do mercado de carbono tem uma série de complicações. Agora, você responsabilizar mais os países que têm responsabilidade histórica pela emissão de carbono. Eu entendi que foi isso que você falou, né? Para que a emissão histórica seja cobrada, né? Sim, que é alguma coisa que até faltou. Isso tem muita discussão sobre isso nas COPs, né, na ONU. Discute-se isso. Chama as responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Né, Eu queria saber como é que está o debate entre os partidos de esquerda sobre a taxação, uma taxação mais progressiva. A gente tem ouvido falar de reforma tributária e que acaba se resumindo mais uma redução, uma simplificação dos impostos, mas o debate sobre uma taxação mais progressiva existe, não existe? Não, existe, muita gente é a favor, mas eu estou achando também que na conjuntura hoje do Brasil está bem difícil. Pela conjuntura política mesmo, né? A gente está numa conjuntura política muito ruim também, né, gente? Também não dá para... Olha isso, olha o Congresso. É uma conjuntura política ruim também, é difícil avançar muita coisa nessa conjuntura. Não sei. Mas existe... Tem propostas muito boas de taxação progressiva dos mais ricos, eu acho que é por aí, são propostas corretas. A questão é mesmo se a gente tem condições políticas de aprovar uma proposta dessas. Eu acho que vai ser um pouco difícil, porque a nossa reforma deve ter uma reforma tributária, mas acho difícil que ela seja o que a gente deseja. Uma pergunta, na verdade é mais uma reflexão, assim, porque o ChatGPT ele tem respostas que são mapeadas por programadores, né? Então esse ChatGPT nunca vai ser isento, é uma coisa que a gente estava falando outro dia lá na secretaria. Ele nunca vai ser isento, né? Ele vai ter algum viés de opinião. E aí você falou que a gente não tem capacidade atualmente de fazer um chat nosso. Não é assim não. Então como é que é? As respostas não são programadas. Como é que é, então? Isso é quebrado do negócio. Ele aprende mesmo. Ele aprende. É o seguinte, ele foi treinado com uma quantidade absurda de dados. Foi testado, treinado, é um negócio de redes neurais, com uma quantidade enorme de dados. A partir daí, ele aprendeu a encadear palavras que fazem sentido. Então, ele inventa a próxima palavra.
Ele sabe qual é a próxima palavra, não é alguém que programou. Entendeu? Ele aprende. Não, eu entendi. Eu juro que eu Isso entendi chama essa machine parte. learning, é aprendizado de máquina. A máquina são maneiras de fazer com que a máquina aprenda. Então, ele é realmente inteligente. Mas aí, como é que sai uma resposta e não outra? Entendeu? A minha dúvida é essa, assim, não tem algum viés. Sim, o viés é da quantidade de dados. O viés é o seguinte, o viés ele usou para ser testado todos os dados que estão disponíveis hoje na internet. Todos os dados. Então, o viés é que ele tende a reproduzir o senso comum. Sim. Ele tende a reproduzir o que está na rede. Perfeito. Entende? Então, mas não é que alguém programou, é que nós aqui, como no sociedade, mundo inteiro, e no Brasil inclusive, geramos uma porrada de dados que estão na rede e que reproduzem um certo senso comum. Isso chega ao ponto absurdo. Chega ao ponto absurdo que a mesma pergunta que você faz, eu faço, o mesmo tempo que ele vai responder de maneira diferente. Ele vai ler o meu Instagram, vai ler o meu Facebook, sei lá o quê. Vai entender a minha personalidade, vai fazer uma resposta personalizada. E tem outra coisa, e ele conversa. A mesma pergunta. Nem tem outra questão. Ele é tão bem treinado e ele tem capacidade de. A pessoa que sabe a pergunta. E ele é tão bem treinado e tem tanta capacidade de aprendizagem que você pode conversar com ele sobre isso. Então, por exemplo, hoje lá, o cara que estava apresentando a palestra do Sam Altman deu um exemplo. Ele colocou no ChatGPT: eu gostaria de convidar pessoas para debaterem com o Sam Altman. Quem eu convido? Aí o ChatGPT botou o nome de 5 homens brancos. Aí ele foi e falou assim: poxa, você me deu 5 homens brancos. Aí ele falou: desculpe, convide a Nina da Hora. Que é uma mulher negra que estava lá no palco hoje. Foi o ChatGPT que sugeriu. Como foi? Ele perguntou, o organizador perguntou para o ChatGPT: quem eu convido para debater com o Sam Altman, que mora no Rio de Janeiro e que estuda inteligência artificial? Aí ele deu uma lista de 5 homens brancos. Aí ele falou para o ChatGPT, falou: poxa, você me deu 5 homens brancos. Aí ele respondeu: me desculpe, sugiro que você chame a Nina da Hora. Mas ele pede desculpa porque ele não fala coisas de Ele sentimento, pede desculpa, né? ele pediu desculpa. Porque eu lembro que quando a gente perguntava coisas assim, ele falava: desculpa, eu não posso expressar opinião política, assim, Não, tchau, mas isso boa não tarde. Não, mas você ele fala pediu tchau, boa desculpa. tarde. Não, mas ele pediu desculpa porque ele errou, não é porque... Mas eu lembro que eu coloquei alguma coisa, até a próxima, eu como chat GPT, eu não posso expressar emoção, então, enfim, desculpa, eu não sei, eu não vi ele falando. Agora, inclusive, parece que é uma profissão que vai surgir, que já surgiu, sei lá, vai ser muito boa, segundo o que falam, né, disseram, sabe, que seriam professores de robô, ou seja, pessoas especialistas na sua área vão ensinar o robô a determinar. Exato, que é o que eles chamam de... Tem um nome isso aí, nessa tecnologia do ChatGPT, isso tem um nome, que é reinforcement, eu acho. Que é eles têm um reforço na verificação, no teste, tem um reforço de humanos. Tem pessoas que ficam lá treinando a máquina. Por isso que é uma coisa reforçada. É uma tecnologia reforçada pelos humanos. O que me chamou a atenção foi a questão que pega a lei na produção, não é uma pessoa lei. Não, claro, porque inclusive ele tem que avaliar dentro desse... Porque aí tem isso, é para quebrar o viés. Nos dados todos, se tiver um viés, tem uma pessoa que vai lá e que vai dizer: não, isso aqui está enviesado, faz assim. Então ele vai treinando. Agora essa máquina aí já aprendeu que ele não pode dar resposta de 5 homens brancos. Entendeu? Ela já aprendeu, isso já é um teste. A própria utilização que a gente faz, ela já aprende. Entendeu? É bem... Eu nem lembro o que eu ia perguntar, Júlio. Eu ia falar alguma coisa com isso, mas eu fiquei bastante... Não, você estava falando do viés, se esse viés não acaba sendo reforçando preconceitos, reforçando... pode acontecer a partir dessa coisa dos dados, mas isso está sendo treinado também para que não aconteça. Acho que é porque exatamente como você falou, se o viés for de uma ascensão de extrema-direita, a média comum vai dar respostas ligadas a esses valores. Exato.
Aí vai ter que ter uma correção. Isso é uma coisa que eles também fazem com humanos, que vão lá e vão corrigir. E aí que entra a força política, né? De entrar nessa malha e ficar vigilante e criar uma força ali, né? Sim, exatamente. Tati, eu já ouvi falar algumas vezes do tal do reset, que era discutido no Fórum Econômico Mundial, que você imagina que foi em 2030, e que estaria relacionado com uma repactuação do contrato social. A gente teria até então, eu imagino. Que é do Príncipe Charles. Eu fiz isso. Caso você sabe, poderia Sim. compartilhar porque... Não, então, é essa ideia mesmo, que o capitalismo... Que agora é o seguinte, muita gente já entendeu que o capitalismo chegou num beco sem saída. E aí, um dos caminhos que está sendo proposto é de resetar o capitalismo, que na verdade é uma maneira de salvar o capitalismo. O Great Reset é isso, é uma proposta do Príncipe Charles. Que ele é tipo assim, o menino propaganda dessa proposta, que foi feita no Fórum Econômico de Davos. Né? Então, mas só para vocês terem uma ideia de como uma coisa é maluca. Aí tem essa proposta do Great Reset, que é resetar o capitalismo, para o capitalismo ter um novo contrato social, para conseguir resolver esses problemas que levaram à ascensão da extrema-direita. O capitalismo precisa de um Great Reset para diminuir a disrupção social que tem sido consequência das injustiças que ele gerou até aqui. Então, eles reconhecem que tem um problema e querem fazer um Great Reset para resolver esse problema. Isso é pego muito pela extrema-direita. A extrema-direita, ela pega no pescoço do Príncipe Charles por causa do Great Reset. Por quê? O que seria esse? Eles são resetar, reiniciar o capitalismo. Para tudo, começa tudo de novo. Mas o mais louco é que a extrema-direita é contra isso. Eles veem nisso uma admissão, né, desse pessoal que são também capitalistas. É muito louco isso. Porque eles veem nisso como se fosse um comunismo. Eles acusam essa proposta de comunismo. Então é o tal do globalismo. Olha o globalismo, onde vai nos levar. Eles querem o Great Reset. E eles denunciam isso como comunismo. Quer dizer, a gente está rindo aqui porque a gente acha que é uma proposta do Príncipe Charles, feita no Fórum Econômico de Davos, né? É uma proposta de salvar o capitalismo que a gente não acredita que vai ser a solução do problema. A extrema-direita acha que isso é comunismo. Elas acham que muita coisa é comunismo. Então, assim, foi difícil. Você ia falar alguma coisa? Tinha levantado ou não? Como é que, diante disso tudo, como é que vocês, né, enxergam a saúde mental da população, de todo mundo? Porque se um pouco nós estamos avançando, entendeu? Né, a gente fica tentando entender essa ferramenta virtual, enfim, também, enfim, mexe com a gente. Também já saiu um estudo que o próprio ser humano já não sabe o que é real, sabe? Tá confundindo o virtual com o real, tornando isso, entendeu? É bem real. Então, como é que vê essa mudança bem... Sabe? E a informação, sabe? Que não tá surgindo essas ideias, sabe que, né, tá indo para esse caminho e a informação não tá chegando, sabe? E ver uma geração, entendeu? Entre aspas, né? TikToker, sabe? Né? Como que ninguém olha, entendeu? Para a juventude, entendeu? Como é que você vê mais à frente, sabe? Enfim, são várias questões que eu... E aí, gente, tá bacana, e aí? Mas aí, é claro, assim, é complexa essa pergunta, né? Mas será que essa coisa mesmo, assim, da renda básica universal não é só como dar uma renda, né? Mas é também como criar um espaço de segurança em que a pessoa não precise estar o tempo todo ansiosa pelo trabalho que ela vai ter, se ela vai conseguir ganhar algum dinheiro com aquilo. Não. Será que isso, junto com também uma ênfase maior no trabalho de cuidados, né, que é uma coisa que é uma reivindicação dos movimentos feministas, etc.,
essas redes de cuidado. Será que isso também, como forma de a gente ter um outro modelo econômico, né, que não seja esse modelo, nem do pós-guerra, nem do neoliberalismo, também não daria uma segurança maior, um acolhimento maior para que as pessoas ficassem menos ansiosas e aí, portanto, menos suscetíveis a ter questões de saúde mental? Porque a saúde mental tem a ver com a tecnologia, mas também tem a ver com esse mundo louco que a gente vive. Eu vejo Maricá. A senhora conhece os benefícios, conhece vai parecer coisa bem... Parece. Não é. Não, eu te falo porque, por exemplo, a minha irmã tem os benefícios e realmente ajudou a população no meio de uma pandemia, entendeu? É um município que cresceu, ainda pra caramba, enfim, a renda de lá. Enfim, Mumbuca, e agora tem um novo programa que é o PPT, entendeu? Também é uma ajuda para pessoas que autônomas, então é uma renda que dá para eles poder conseguir produzir, enfim. Mas a minha irmã, ela recebe, entendeu? Tipo assim, Mumbuca, e tem 4 filhos, sozinha, ajuda ela pra caramba, porque ela conseguiu manter, entendeu? Fazer a casa dela. Mas ela ainda é meio que escrava ainda de trabalho, sabe? Ela trabalha de segunda a praticamente quase domingo, entendeu? E mesmo assim ela vive numa condição que, caramba, sabe? Porque outras coisas também, enfim, taxas e mais taxas, enfim, várias coisas que... Enfim, então são benefícios, entendeu? Que lá em Maricá parece que é tipo um ensaio que tá tendo, sabe? Eu vejo muito isso quando sai de lá de Maricá, vem pra cá, e em vez de vocês falam várias coisas, Maricá. Maricá, incubadora, entendeu? Enfim, são vários programas surgindo lá, entendeu? Eu mesmo utilizo desses benefícios, entendeu? Por exemplo, que Maricá, ele também está ajudando muito, capacitando os jovens, entendeu? Poder para o mercado de trabalho, entendeu? Mas aí, só, entre aspas, quem sabe é a bolha, sabe? Eu consegui entrar ali naquele projeto porque o WhatsApp ali na minha bolha. E o jovem, sabe? A informação não chega, sabe? Não tá chegando até eles. Até porque o algoritmo do Instagram, enfim, Facebook, só te coloca um ramo, um nicho ali, sabe? Então são muitas coisas que eu fico, cara, tudo bem, tem isso, tá aí, entendeu? Mas eu acho que nós estamos pecando muito na informação, na saúde, sabe? Realmente instruir as pessoas, entendeu? Informar, chegar um jovem, ó, isso aqui, sabe? A saúde mental eu acho que é um problema muito sério, sabe? Sim. Que não é só, toma aqui uma renda, pá. Vamos diminuir, entendeu? A hora de trabalho, sabe? Também não é só isso, tem outras coisas. Sim. Não, eu acho que tem razão. Foi bom você falar isso. É até uma maneira da gente finalizar aqui, porque eu acho que eu falei muito da renda básica, mas talvez tenha faltado falar um pouco mais dessa questão dos cuidados, que eu acho que também tem isso. A renda básica pura não vai resolver. Tem que ter também essa rede de cuidados, uma economia dos cuidados, e isso, inclusive, é uma maneira da gente entender por que há tanto protagonismo hoje, tem que ter mesmo desses movimentos que eu falei, feminista, movimento negro, LGBT, porque tudo isso, no fundo, tem a ver com cuidados, aquilo que eu falei. Falta a relação desses movimentos com a pauta econômica, via economia dos cuidados. Porque se a gente pensar bem, o que esses movimentos estão dizendo é o quê? Quem cuida somos nós, né? Nós cuidamos. E esse cuidado não é valorizado. É a grande luta das mulheres de todos os tempos. Né? A gente cuida, a gente faz dupla jornada, a gente cuida da casa, a gente cuida da roupa, a gente cuida do filho, e esse trabalho é gratuito, é um trabalho não pago. Então a gente precisa ter esse trabalho valorizado, que significa valorizar o trabalho de cuidados. Né? Então acho que essa é uma pauta mesmo que eu até acho que esqueci de falar, mas foi boa sua pergunta que me deu essa oportunidade. Assim, eu na base, né, chegando assim, cara, tu vai num exemplo, uma coisa bem... Ela veio, a tecnologia para nos ajudar de diversas formas, mas tu olha assim, gente, tá tendo um atraso aí muito grande, sabe? Porque as filas, e tem uma coisa ainda melhor.
não, porque olha só, esse é um domínio de trabalho e os trabalhos vão aumentar. O trabalho nos cuidados vão aumentar. Porque as pessoas vão envelhecer mais, as pessoas vão viver mais, a gente vai ter que cuidar das pessoas. Então, esse trabalho é um trabalho que não vai sumir, pelo contrário, vai aumentar. Então, realmente, essa coisa dos cuidados é faltou complementar. Obrigada. Então é isso, gente. Eu acho que foi bom, né? Por hoje. Antônio, vem cá.